Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. More than 80% of electronic messages sent by brand to their customer are never read because messages are never sent at the right moment. For 4 years, we have been developing a technology that helps brands pick the best timing to contact their clients. Sarenza has been using Notify for a year. The result is an increase of 51% of open rate, 61% of traffic rate, and 24% of sales. Chegou a hora de falar de uso de dados e tecnologia para sua prospecção. O Paulo Kriser, CEO da Econodata, vai apresentar o que há de mais moderno e eficiente nessa área e como usar dados e tecnologia para gerar listas de leads confiáveis. Então, fiquem agora com a apresentação do Paulo Kriser. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Paulo Kriser, CEO da Econodata, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente, que é a geração de leads, né? A gente se pergunta, tá faltando leads? Todo mundo quer gerar mais leads, quer gerar novos negócios. Então a gente vai conversar sobre como transformar a prospecção utilizando dados e tecnologia para se gerar mais leads. E não só isso, como se gerar mais leads de qualidade. Quero em primeiro lugar agradecer ao pessoal da Safety Mails pela oportunidade de estar palestrando nesse evento desse porte. Então, dito isso, vamos começar a falar de como a gente pode estar gerando mais leads, mais qualificados, utilizando dados e tecnologia. Tá?
Antes disso, vamos falar um pouquinho do histórico da geração de leads, né? Como que se fazia a prospecção antes, como que se gerava o insumo para a geração de leads antes, e agora como que está sendo feito. Então, lá no início, para quem tem um pouquinho, digamos, mais de experiência ou de idade, que nem eu, conhecia que eram chamadas de listas amarelas, né? Grandes volumes de páginas impressas com telefones e contatos de vários contatos de várias empresas e pessoas da cidade toda, né? Então eram volumes, né, com listas telefônicas, com anúncios também. E muita gente nessa época, antes da internet, utilizava essas listas como fonte de insumo para a geração de leads, né? Para se ligar e realmente se tentar vender para as empresas ou pessoas que estavam listadas nessas listas, né? Então, para se fazer uma prospecção assertiva, né, o que se chama de um processo de outbound sales, que é você prospectar ativamente o lead de uma forma proativa, né, ir atrás dele, não esperar que ele chegue até você, como é feito no inbound. Então, para se fazer essa prospecção ativa, você precisa ter algum insumo, algum material de entrada, que são dados, né, e o quanto mais qualificados estiverem esses dados, quanto mais segmentada for essa lista, e não só isso, de quanto mais qualidade forem esses dados têm que estar corretos, melhor vai ser a sua prospecção. O resultado é diretamente proporcional e muito impactado pela qualidade do seu insumo, né, do seu dado de entrada. E nessa época, muita prospecção era feita assim, é engraçado trazer isso. Agora com a internet e sistemas e softwares que fazem isso é muito mais fácil, mas na época muitas empresas utilizavam essas listas como entrada, né? Depois, com tecnologia, com internet, com TI, começou a se trabalhar com as mailings, né? Com mailing list, né? Quem nunca, na época, não trabalhou com isso, né? Com listas de mailing. Então essas listas nada mais eram do que uma planilha Excel, com vários campos de dados e com vários registros de contatos, né? Que nós estamos falando mais especificamente do mercado B2B, então com listas de contatos e de empresas, né? Então listas pré-definidas. A mailing list, em muitos casos, ela era utilizada erroneamente para e-mail marketing, né? E o objetivo não é esse, o e-mail marketing. Ele tem que ser feito com leads que já estão na sua base, com opt-in. A mailing list ela é para se fazer a prospecção outbound, ou seja, para se fazer o primeiro contato, né? E aí surgiram as mailing lists e com dados de contato como telefone e e-mail. O que aconteceu nesse mercado? O primeiro ponto muito importante a respeito dessas listas de mailing é que elas eram geradas por um fornecedor específico, com determinados critérios para geração. Então o cliente dizia, fornecedor, eu quero um mailing com 3.000 registros de empresas de tal segmento, do segmento, por exemplo, de agências, de publicidade e propaganda, da região de São Paulo, estado de São Paulo, e de porte médio e grande. E o fornecedor, ele gerava, né, essa lista de acordo com esses critérios. Só que aí, às vezes, muitas vezes, né, o cliente recebia a lista, olhava e dizia, puxa, não é bem isso que eu quero. Ele começava a ligar e via, não é bem isso que eu quero, né? Na verdade, eu não queria exatamente esse porte médio e grande. Eu queria o médio, mas um pouco menor. Estou vendo que não está funcionando bem assim. Ou não só agência de publicidade. Eu vi que, de repente, empresas que trabalham com tecnologia, de TI, enfim, para mim são mais apropriadas. E aí, se isso acontecia, ele tinha que comprar outra lista. E se acontecesse de novo, outra lista. Então, ele ficava gastando desnecessariamente e fazendo vários testes até realmente encontrar o seu mercado-alvo. O mercado que realmente ele estava querendo atingir. Então, esse era um problema bem frequente das listas de mailing, né? E o outro problema, tão grave quanto, era a qualidade dessas listas, né? Em muitos casos, os telefones estavam errados, estavam desatualizados. Os e-mails, então, nem se fala, estavam errados. Aí enviava o e-mail, batia na trave,
podia prejudicar a reputação do seu servidor de envio, caía no spam, enfim. Então, a qualidade desses dados apresentava muito problema, e tanto pelo fornecedor quanto pelo desatualização da lista. Se você comprar a lista hoje, daqui 6 meses ela já está mais desatualizada. Então, esse era o perfil, né, da época da geração de mailing. Ainda tem algumas empresas que trabalham assim, mas já estão mais em desuso. E aí, para solucionar todos esses problemas, surgiram as plataformas de prospecção. Qual é a grande diferencial da plataforma de prospecção? Ela está sempre atualizada, sempre trabalhando para o usuário final, de forma que ele possa pesquisar os leads que ele quer trabalhar antes de se fazer essa extração e a prospecção. Então a plataforma ela permite você visualizar os leads, você fazer um estudo de inteligência de mercado antes para descobrir qual é o mercado que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar com quais segmentos, quais regiões, qual é o porte da empresa que eu quero trabalhar, que variável eu quero utilizar para porte, a quantidade de funcionários, é faturamento presumido, é alguma outra variável, eu quero empresas de 50, 500 funcionários. Essas plataformas elas permitem justamente fazer todas essas avaliações antes de você extrair os leads e antes de fazer a prospecção, economizando muito tempo, né? Acho que foi o Einstein que disse que se ele tem que, né, derrubar uma árvore, né, com machado, né, e ele tem 10 horas para fazer isso, ele vai passar 9 horas afiando o machado e 1 hora realmente batendo na árvore para derrubar a árvore. Então, realmente, o planejamento e a preparação é muito importante e vai influenciar muito no seu processo de prospecção depois. O impacto realmente é gigantesco, né? Então, o planejamento faz toda a diferença. Então, esse é um pouco do histórico, né, da construção de listas de prospecção e das tecnologias envolvidas. Então, foi comentado, né, o porquê de se utilizar uma plataforma. Então, ressaltando os itens, né, a gente quer trabalhar com inteligência de mercado, quer realmente ver quais leads vão estar atendendo o nosso ICP, o nosso perfil de cliente ideal. Então, a plataforma ela permite isso, né? E além disso, ela permite você ficar pesquisando e fazendo pesquisas até realmente encontrar os leads que você quer trabalhar, aí extrair eles da plataforma, colocar num sistema de CRM ou em outro sistema para se realmente fazer essa prospecção, tá? E que critérios escolher para se utilizar uma plataforma na prospecção? O primeiro deles é a abrangência, né? Tem plataformas e plataformas onde você pode não ter todas no caso B2B, você não ter todas as empresas na plataforma. Então é importante ter uma plataforma que possua todas as empresas do Brasil, onde você realmente consiga ter acesso a todo o seu mercado, né? Onde você tem empresas, por exemplo, que não estão muito na internet, que não tem uma presença digital muito forte. E aí a plataforma pode trazer isso para você, né? Tá trabalhando também com as empresas que não estão tão presentes na internet. Tem todo um universo, são mais de 20 milhões de empresas ativas no Brasil para se trabalhar e muitas não estão na internet. Então a abrangência é um critério muito importante para a gente utilizar na seleção de uma plataforma. O outro critério é a profundidade dos dados, né? Quanto mais variáveis você tiver para selecionar os seus leads, para segmentar a sua base, para fazer uma inteligência de mercado e depois para prospectar, melhor, você vai ter uma taxa de sucesso maior, uma taxa de conversão maior. Então, por exemplo, se você tem quantidade de funcionários, faturamento presumido, capital social e outras variáveis, você consegue realizar uma segmentação mais profunda para ir com mais precisão no lead que realmente você quer trabalhar, no seu ICP. Você dá um tiro de sniper. Do que, por exemplo, eu quero empresas de porte médio. É muito diferente falar isso do que, eu quero empresas de 100 a 800 funcionários. Quero trabalhar nesse range e com faturamento presumido entre 10 e 100 milhões. Por exemplo, você consegue ser muito mais preciso na sua segmentação e com isso trazer leads muito mais qualificados realmente dentro do seu ICP.
Então, a profundidade dos dados ela é relativa à quantidade e às variáveis que você vai utilizar. Ela ajuda na segmentação e ela também ajuda na prospecção com dados de contato. Por exemplo, você pode prospectar por vários canais, né? Telefone, e-mail, redes sociais e até o PAP, o porta a porta, que agora na pandemia está bem mais difícil, mas que muitas empresas antes da pandemia trabalham com a prospecção direto pelo endereço, no porta a porta. E o outro critério é o que ela tem, o que essa plataforma fornece de ferramentas de inteligência de mercado. Né? Então, qual é o analytics que ela fornece? Qual é o tipo de análise, de cruzamento de dados que ela fornece? Ela consegue cruzar todas essas variáveis? Ela consegue te trazer a quantidade de empresas existentes em determinado segmento, em determinada região? Né? Qual é o perfil dessas empresas? Então, tudo isso são perguntas que um processo de inteligência de mercado e uma plataforma que tenha esse processo vão conseguir responder antes de você fazer a prospecção, economizando muito tempo e muito dinheiro. E a qualidade dos dados de prospecção. Esse é um critério muito comentado, muito importante e que no Brasil tem uma carência muito grande de qualidade de dados. Né? Nos Estados Unidos isso já está mais consolidado, na Europa também. Mas aqui no Brasil realmente a qualidade é uma questão que pega muito. Vários leads nossos comentam isso em relação ao mercado. Né? A Econodata começou em função disso para resolver esse problema, porque esse é um problema muito recorrente no Brasil. Que o que acontece? Muitos telefones, e-mails, endereços estão errados em muitas daquelas listas de mailing, porque isso fica desatualizado de tempos em tempos. Né? Tem estudos que mostram que em um ano, metade da tua base de contatos já ficou desatualizada em relação a cargos, a e-mail, enfim. As pessoas trocam de empresas, são promovidas, enfim. Então, acontece uma desatualização muito rápida. E isso, consequentemente, faz baixar a qualidade dos dados. Então, se você não tem realmente um processo de ficar atualizando esses dados, de realmente manter essa base atualizada, a assertividade da sua base cai muito. E, consequentemente, a sua conversão em prospecção. Então, a qualidade dessas listas ela é muito importante. Ela realmente tem que representar uma alta assertividade, tanto em dados para segmentação quanto em dados de contato, para que sua equipe realmente possa trabalhar bem. Né? E não existe, a gente tem que ser muito transparente quando fala disso. Né? Não existe nenhuma ferramenta que vai fornecer 100% de assertividade nos dados, isso é impossível. Imagina, só no Brasil são 20 milhões de empresas para se manter atualizado. Então, não tem como se manter tudo isso atualizado. E tem regiões ou segmentos que tem uma atualização mais difícil, né? Que a empresa não tem tanta presença digital, ou ela está presente em muitos poucos catálogos, enfim. Ela não disponibiliza muitos dados. Então, um exemplo, né? Uma empresa de agronegócio do interior do Amazonas. Né? A gente vai ter uma dificuldade muito grande de manter esses dados atualizados. Então, não se tem como ter 100% da base atualizada, e o que a gente faz é conseguir trabalhar com a maior quantidade de dados e a maior frequência de dados para se manter uma assertividade o maior possível. Mas quem disser que consegue ter 100% de precisão nos seus dados não está honrando o compromisso com a verdade. E aí, para a gente fazer esse trabalho de inteligência de mercado, para ser mais assertivo na prospecção, a gente tem que trabalhar com o nosso ICP, conhecer muito bem ele, né? O nosso Ideal Customer Profile. O que acontece? Né? A gente vê alguns casos de clientes querendo já sair prospectando e dando tiro para tudo que é lado. Né? Isso é um dispêndio de energia muito grande. Nós já aprendemos dentro da Econodata, né, no nosso time de prospecção, que o quanto mais focado, né, e quanto mais você fechar o seu leque a cada tiro de prospecção, a cada sprint de prospecção, melhor vai ser a sua conversão, porque você vai ficando especialista naquele segmento. Né? Então, antes de se começar a prospecção, tem que se fazer um trabalho muito grande de planejamento. E o primeiro ponto é
conhecer muito bem o ICP, que é muito ligado à estratégia da empresa, né? Então a definição da ICP é crucial. Para se fazer esse estudo, né, esse trabalho com a ICP, o primeiro ponto é a gente conhecer a região, que é o ponto mais fácil, né? Se você prospecta, estamos falando aqui do mercado nacional, se você prospecta o Brasil todo, são alguns estados, são mesorregiões, né? Isso é dividido por unidades do seu negócio. Então, fazer a divisão por região, por estado, por município, essa é a variável mais fácil de se definir. Depois nós temos os setores que a gente vai trabalhar, né? Qual é o setor-alvo, né, da sua empresa? É o mercado de tecnologia? São indústrias da transformação, indústrias têxteis, né, metal mecânica? Então, entender bem quais são os seus setores é crucial. Aqui tem um trabalho legal que se faz, para se descobrir quais os clientes que a gente trabalha melhor, né, que é o lookalike de clientes, né? Você vê na sua base os clientes que mais vendem, que mais dão retorno, você vê qual é o perfil deles, quais as variáveis, né, que representam esses clientes, e replica eles na base de leads para pegar clientes parecidos, né? Isso ajuda muito a descobrir os setores que mais vendem. E aí, de novo, quanto mais focado, melhor. No próprio caso da Econodata, a gente trabalha com uma ampla gama de setores, a gente vende muito para TI, para serviços, para indústrias, para o ramo de saúde. Então a gente trabalha com vários segmentos que a gente tem um impacto muito grande. Só que no momento da prospecção a gente foca num segmento específico, porque daí a gente consegue realmente fazer o pitch, fazer o discurso específico e no jargão daquela indústria, né? Conhecendo muito melhor aquela indústria, os players daquela indústria. E isso ajuda muito no nosso processo de conversão, né? Então você pode ter uma ampla gama de setores para se trabalhar, que nem é o caso da Econodata, mas quando você for prospectar, foca em setores específicos, que isso vai fazer você ganhar muita experiência, né, naquele setor e aumentar a sua taxa de conversão. Normalmente o que se usa para a definição do setor é o código CNAE, né, Código Nacional de Atividades Econômicas. Com ele você consegue ter uma boa definição do seu setor, mas tem casos que o CNAE não consegue cobrir, como por exemplo pet shops. E aí você pode usar outro tipo de pesquisa como palavra-chave, enfim, e fazer uma adaptação. E a outra variável aqui, a gente se baseia em 3 pilares, né? A outra variável é o porte. O porte é a variável, digamos, um pouco mais complicada de se definir, porque o que é porte? Pequeno, médio, grande, micro, né? Gigante, enterprise, mas o que define esse porte? E aí depende muito do estudo e da forma como isso foi desenvolvido dentro de cada empresa. No caso da Econodata, a gente usa a nossa segmentação por quantidade de funcionários, é a variável que define o nosso porte. Mas podem se usar diversas outras, né? Como, por exemplo, o faturamento presumido, o capital social e diversas outras variáveis. Uma combinação dessas variáveis, quantidade de unidades. Isso varia muito de empresa para empresa do que ela está levando em consideração para fazer a segmentação dela. O que importa é ela entender quais são as variáveis que são utilizadas para ela qualificar os leads dela. Né? Pode ser, por exemplo, pessoas na equipe de vendas, né? Então, ela pode usar essa variável como porte para fazer a qualificação. E aí tem algumas pegadinhas interessantes, né? Todo mundo quer saber o faturamento das empresas e segmentar por faturamento, enfim. Só que o faturamento ele é um dado confidencial, as empresas normalmente não revelam o seu faturamento. E aí, só que as empresas querem saber, né? Então, o que se faz é calcular uma variável, que se chama faturamento presumido, que é uma aproximação, né, uma tentativa de aproximação do faturamento real. É uma variável calculada com base em diversas outras variáveis, como capital social, quantidade de funcionários, às vezes tempo de fundação, enfim. E ela serve como uma proxy, né, como uma aproximação. Mas a gente tem que lembrar que esse cálculo também não é perfeito, que ele é uma aproximação e que uma boa parte das vezes pode ser utilizado como variável de qualificação. Um outro ponto importante para se definir o ICP é a maturidade tecnológica, né? Isso pode ser importante para muitas empresas. Saber o que aquela empresa já está utilizando de tecnologia. Ela está mais no início, né? Ela está começando a implantar um CRM, por exemplo, ou ela já tem toda uma stack, né, de tecnologias, como uma ferramenta de automação de marketing, um CRM, uma ferramenta de geração
de leads, uma ferramenta de CS. Então isso pode ajudar também a definir o ICP. Tamanho de mercado, né? Então, se trabalhar com o tamanho de mercado é outro ponto muito importante para a gente avaliar antes de se fazer a prospecção, né? Então, a gente começa definindo o Total Addressable Market. Então, é o mercado total endereçável que a gente consegue trabalhar. A gente pode ter um mercado X, digamos, de 500 mil empresas, mas talvez eu não consiga atingir todas elas, porque eu posso não ter dados de contato delas. Então, esse aqui é um mercado endereçável, né? E aí nós temos o que realmente a gente consegue atingir dessas empresas, que é o mercado atingível, e o segmento inicial que a gente vai começar a trabalhar, que nem eu comentei antes, que é um pedaço desse mercado, e a gente pode ir para outros segmentos posteriormente. E aí uma ferramenta de calculadora de mercado, né, ela ajuda muito nesse processo, a realmente definir o tamanho do mercado, descobrir o tamanho do mercado, para ver se a sua estratégia de prospecção está muito aberta ou muito fechada. Né? Se ela ficar muito aberta, dá tiro para tudo que é lado, você perde foco, perde discurso, né? O seu discurso fica mais fraco, a conversão é menor. Se você ficar muito focado, você vai ter um mercado muito pequeno, imagina, 100 leads, você logo vai ter que trocar, já logo vai exaurir esse mercado, ele vai terminar e você vai ter que ir para o próximo. Então tem um tamanho ideal aí para se trabalhar. Uma calculadora de mercado ajuda nesse processo. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, a Econodata ela fornece uma ferramenta de calculadora de mercado que faz todo esse trabalho de forma 100% gratuita. Que vocês podem acessar para calcular o seu mercado de acordo com região que vocês querem trabalhar, setores KNAI que vocês querem trabalhar, porte, quantidade de funcionários, enfim, uma série de variáveis, dezenas de variáveis para você encontrar o tamanho do seu mercado. Essa ferramenta é totalmente gratuita e está disponível no nosso site econodata.com.br. Essa é a telinha dela que vocês podem trabalhar, mexer. Eu não vou entrar em detalhes aqui, ela tem uma série de funcionalidades bacanas que vocês podem utilizar gratuitamente para calcular o quanto quiserem, o tempo que quiserem, para calcular o tamanho do mercado de vocês. Aqui no campo filtros, aqui tem muitas variáveis, né? A gente pode abrir ali, pesquisar por CNPJ, perfil de empresa, várias variáveis de porte, palavras-chave, enfim, é uma ferramenta bem completa e totalmente gratuita. E aí nós trabalhamos com o processo de geração de listas, né? Como é que a gente pode estar realmente gerando essas listas de prospecção que a gente comentou de uma forma mais assertiva, né? O primeiro ponto que pode se trabalhar é com uma coleta manual, né? Então, como é que funciona essa coleta manual? Você vai diretamente em sites. Hoje na internet tem muitos sites com informações gratuitas, né? Até um parênteses aqui, sites muito legais de fazer isso são sites de associações e sindicatos de empresas, que muitos deles têm a lista de associados, e essa lista tem site da empresa, nome da empresa, às vezes tem até o porte, às vezes algum dado de contato. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Sindicato das Empresas de Indústrias Têxteis do Estado de São Paulo. É bem nichado. E lá você tem a lista de 500 associados, onde vai ter nome da empresa, site, um e-mail de contato, endereço, telefone. São formas de trabalhar a lista e isso é uma mina de ouro, porque é muito nichado e tem muitos sites assim. São milhares de associações e sindicatos na internet que tem site e muitos deles têm essas listas. Então é um grande hack de prospecção que vocês podem utilizar, totalmente gratuito, e ele já é nichado, né? Eu trabalho com indústria têxtil. Vou direto no sindicato da indústria têxtil da região que eu quero trabalhar. Né? A limitação aqui é a coleta manual, né? Você vai ter que ter uma pessoa que vai coletar esses dados no site, vai baixar, vai colocar numa planilha para a sua equipe de BDRs, de prospectadores, poderem efetivamente trabalhar. Então esse é o processo de coleta manual, e tem muitas outras fontes, né? Não só de sindicatos e associações, pesquisando no Google, muita gente pesquisa no Google. Site da Transparência do Governo Federal, uma ótima fonte também. A gente conhece milhares de fontes aqui na Econodata que permite esse tipo de trabalho, tá? Então, se trabalhar com múltiplas fontes, que nem eu citei agora,
pode aumentar a riqueza dos dados de prospecção que você vai trabalhar. Né? Então, puxar dados de várias fontes e fazer esse link realmente traz uma base mais rica. E aí, quanto mais rica e qualificada for sua base, mais alta vai ser a sua taxa de conversão. Né? Então, vale a pena se investir nesses dados. E aí, vamos no processo aqui, na escadinha de geração de valor, né? A gente começa com coleta manual, aí coletando de múltiplas fontes, e aí a validação desses dados. Né? Bom, a gente está pegando dados, nesse caso aqui, de múltiplos sites na internet. Alguns são mais atualizados, outros são mais desatualizados. Né? Então, vão ter assertividades diferentes. A sua equipe vai ter que validar esses dados de alguma forma. Nem que seja ligando e dando com a cara na parede ali que o número estava errado, o e-mail estava errado. Né? Então, esse processo de validação ele vai acontecer de um jeito ou de outro. Ou pesquisando em várias fontes, cruzando, ou ligando ou mandando e-mail e vendo que aquele número está certo ou errado. Qual é o diferencial da plataforma? Né? A plataforma ela faz tudo isso de forma automática. Então ela vai em centenas de fontes de dados, busca essas informações, busca esses dados, faz o link, o cruzamento de forma automática, né? Faz muitas validações, inferências, cruzamento de dados, validação automática, robozinho de ligação de telefone, né? Validação de e-mail, e já dá esse dado muito mais pronto, né? Então agregando muito mais valor. E no final das contas, mas por quê? Puxa, mas é caro e tal. No final das contas, é muito mais barato do que se investir numa pessoa para fazer isso. Uma ou mais, né? Para fazer isso. A plataforma já dá isso pronto na hora, sempre atualizado, sem precisar trabalhar com uma pessoa fazendo isso, que está muito mais suscetível a erros e é um trabalho muito burocrático e repetitivo. Né? Então, com esses dados prontos, né, já validados, coletados, cruzados com inteligência, a gente parte para a segmentação, utilizando todas essas variáveis, para realmente se fazer uma prospecção mais assertiva, para ir direto no cliente que a gente quer estar trabalhando. Né? Então, aqui a gente comentou toda a cadeia de geração de valor de dados para se trabalhar com um processo de prospecção bem assertivo. Né? A gente tem que realmente começar entendendo bem o nosso perfil de cliente que a gente quer trabalhar. Esse é o início de tudo. Invistam em planejamento, invistam em afiar o machado, porque a gente já viu com os nossos clientes, o quanto mais eles investem na preparação do outbound sales, formação de time, formação de lista, entender o mercado, qual mercado quer atingir, maior a taxa de conversão. Né? Esse é um ponto muito importante também, abrindo um espaço aqui para esse ponto que vale a pena comentar, que é o como você vai estruturar o seu time para fazer isso. Né? A gente viu aqui vários trabalhos a serem feitos nesse processo, então tem que se definir o ICP, isso normalmente é feito no trabalho da estratégia, de planejamento estratégico da companhia, onde se define qual é o cliente ideal para se trabalhar, mas a partir daí tem que se fazer um processo de inteligência de mercado, para entender bem o mercado, onde que está esse cliente, quem são as pessoas, que meios acessam, né, que redes sociais acessam, de que forma, como que eles trabalham, que eventos que eles vão. Então, realmente fazer esse processo de inteligência de mercado, para daí ver quais são os segmentos que se quer trabalhar, que dados são importantes para se fazer esse trabalho, para daí gerar as listas, com os dados mais assertivos possíveis, para daí se começar a prospecção. Né? Então, vocês veem que tem uma série de etapas antes de se sair ligando para prospectar, porque senão é muito frustrante. O trabalho do BDR, ele é um trabalho de ouvir muito não. A gente sempre fala dentro da Econodata que é o trabalho que no comercial que mais cria casca, né, para o comercial. E ele às vezes é chato, mas ele também tem essa vantagem, porque ele te gera uma resiliência muito grande. É ficar ouvindo não o tempo todo. Só que se é muito não, isso desmotiva a equipe. Imagina, você nunca fecha nada, isso desmotiva. Então, quanto menos não você gerar para o seu time, para a sua equipe, melhor, mais motivado eles vão ficar. Né? Isso implica que em taxas de conversão maiores. Se
Se você der tiro para tudo que é lado e a conversão for muito baixa, o seu time vai ficar desmotivado. Né? Já se você for mais sniper, incisivo, é esse o perfil de lead, de cliente que eu quero, isso vai aumentar a taxa de conversão e automaticamente a sua equipe vai ficar muito mais motivada. Né? Então, todo esse planejamento tem uma série de impactos. Né? Uma questão importante é a especialização do time também. Né? Tem que ter uma pessoa que vai trabalhar, uma ou mais, que vai trabalhar no processo de inteligência de mercado e definição das listas, né? Que vai entregar já os leads que se querem trabalhar para a equipe de BDRs. E hoje tem um perfil novo que se surgiu também, especializado, que é o que se chama de LDR, né? Que é o List Development Representative, é o cara focado só em lista, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma validação manual dos dados, que nem a gente comentou aqui, essa pessoa ela vai só buscar dados, atualizar dados e fazer essa validação, para daí deixar essa lista mais assertiva e aí sim ir para os BDRs. Né? E aí o BDR realmente vai para a linha de frente, mete pau e sai ligando para fazer a maior conversão possível em relação a números de reuniões. Então, essa especialização do time, ela é importante também. E aí a gente tem o BDR que realmente faz a prospecção, né? E não faz o fechamento. Tem um closer que aí sim vai fazer a venda, o fechamento. O BDR vai só fazer a passagem de bastão para esse closer. Então, toda essa estrutura ela é importante também para se fazer um bom processo de outbound. Pessoal, dados é o insumo, é a comida para a equipe de vendas, para a equipe de prospecção ativa. Sem eles a gente não consegue prospectar. E a qualidade desses dados, a profundidade, são cruciais para se realmente ter sucesso, né? Num time de outbound, numa área de outbound, e conseguir se prospectar. O outbound é uma operação de maior investimento, ela tem um CAC maior, então é para se trabalhar com tickets maiores, né? Mas compensa. Né? Empresas maiores, por exemplo, se você for tentar atingir empresas maiores com inbound, né? Pegar um VP de uma grande corporação e tentar puxar ele com inbound é muito difícil. Né? Talvez nunca consiga. Então o outbound ele é muito mais assertivo, por exemplo, para esse tipo de busca. Né? Então é um processo que dá resultado e que tem casos assim que vale muito a pena fazer. Né? E outro ponto que eu quero trazer também é que esse resultado, para quem está começando a estruturar um processo de outbound, ele não vem de uma hora para outra. Né? Às vezes a gente quer o resultado rápido, e às vezes chega um lead para a gente, não, mas eu quero só 3 meses aí fechar. A gente, não vou te vender 3 meses, porque a área ela demora, até realmente ela dá retorno, dá o ROI esperado e a coisa toda funcionar, leva mais tempo, né? Claro, em 3 meses você já vai ver coisas acontecendo, mas tem ciclo de venda, tem toda a implantação do processo, equipe, treinar a equipe, então leva mais tempo, então a gente precisa ter paciência para realmente esse processo, a gente enxergar o resultado desse processo, que vale muito a pena, né? Muitas empresas, muitos clientes nossos, né, têm sucesso nesse processo. Tá? Então essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Fico muito feliz de ter tido esse bate-papo aqui com vocês. Agradeço novamente a Safety Mails pela grande oportunidade de estar fazendo esse evento tão importante nesse momento também. A gente está fazendo esses eventos online. Realmente um prazer estar aqui com vocês. Quem tiver dúvida, quiser conversar sobre esses assuntos aqui, fico super disponível. Podem me seguir no Instagram, né? Paulo Kriser, né? Tudo junto, Paulo, Kriser, Paulo Kriser. Pode me seguir no Instagram, que vai ser um prazer responder as dúvidas. Um abraço para todo mundo e até mais.